Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar a aula agora de hemodinâmica, aula 2, né, dando continuidade à matéria que a gente já conversou. A gente fez a primeira aula introdutória. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é feita as aquisições das imagens, né, qual é o método de aquisição de imagens dos exames de hemodinâmica. A gente vai falar um pouco também sobre meios de contraste nos exames de hemodinâmica e vamos falar também sobre proteção radiológica na hemodinâmica. Na verdade, a gente vai fazer uma pequena revisão de proteção radiológica, uma vez que a turma já teve essa disciplina de proteção radiológica, agora a gente vai empregar ela nos exames de hemodinâmica. Então, a gente vai rever alguns conceitos e saber o que é importante a gente trabalhar em proteção radiológica nos exames de hemodinâmica. Então, vamos para a aula de hoje. Então, a formação da imagem radiográfica. Os raios-x são produzidos ao sair do tubo, que é chamado de feixe primário. Então, na hemodinâmica, a metodologia para se obter as imagens é através de raio-x, como se fosse o raio-x convencional. Só que hoje utiliza-se equipamentos que fazem raio-x digital. Mas a dinâmica da formação da imagem é a mesma para os dois. Então, como é que é formada essa imagem? Então, os raios-x eles são produzidos no tubo, né, de raios catódicos, né, e o feixe primário é filtrado para que saia apenas raio-x de baixa energia. Esses raios-x de baixa energia, ele vai sair da ampola e vai passar na estrutura de interesse, né? Então o feixe primário ele é filtrado e direcionado para a região de interesse que a gente quer estudar, através dos colimadores. Então a gente tem aqui uma ilustração de uma ampola de raio-x, né? A gente tem a ampola de vidro lá, os feixes de raio-x de baixa energia eles são filtrados e saem pelo colimador, né? Normal. A formação da imagem radiográfica é feita a partir daí, onde esses raios-x de baixa energia passam através do corpo do paciente e parte dessa radiação é absorvida. Isso que é o processo de atenuação. Então, na formação de raio-x, a gente tem uma emissão de raio-x através do colimador, ela atravessa o corpo, né, a estrutura do corpo que a gente quer estudar, e esse processo é chamado de atenuação. Os raios-x que não forem absorvidos são responsáveis pela exposição no detector. Então, o detector, que pode ser, no caso, um detector digital ou então um ecrã de chassi. No caso aí da hemodinâmica, a gente está falando de um detector digital. As regiões do corpo que são mais densas atenuam mais o feixe raio-x do que as regiões menos densas. Então, por exemplo, o osso absorve mais raio-x do que o tecido mole. Dessa maneira, áreas no detector referente à região menos densa, como no caso de pulmões, que contém principalmente ar, são mais expostas à radiação. Por outro lado, áreas referentes às mais densas, como no caso dos ossos, são menos expostas à radiação. Então, essa diferença de densidade das estruturas do corpo que são responsáveis pela formação da imagem lá no detector ou então lá no ecrã do chassi. Então aqui a gente tem exemplos de detectores, né? No primeiro aí a gente tem um chassi, essa parte branca dentro é o ecrã do chassi. Já no segundo aí a gente tem um detector digital, né, que tem a mesma função, só que aí em vez de ter uma revelação de filme, ele vai fazer um processamento digital e vai para um computador que vai gerar essa imagem. E embaixo a gente tem um angiógrafo. A gente está vendo esse angiógrafo, né, durante
nosso fórum eu vou mostrar, vou mandar um vídeo para vocês de como é feito um exame de angiografia, mas esse angiógrafo ele tem alguns componentes que fazem parte dele, então tem esse braço em C aí, ele movimenta, então o paciente fica deitado nessa mesa aí, e esse braço em C, nele que tem a ampola de raio-x fica nesse braço em C, ela vai girando para a gente obter a imagem que a gente quer, no ângulo que a gente quer, e lá embaixo fica os detectores, onde a imagem vai ser gerada e processada, mandando para esse computador aí que gera o vídeo da angiografia. Então assim que se forma a imagem radiográfica num exame de angiografia, num exame, no procedimento de hemodinâmica. A metodologia mais utilizada hoje é a angiografia digital por subtração. E o que é? As imagens dos vasos sanguíneos são realizadas antes e após a injeção do contraste e depois um computador subtrai a imagem antes do contraste da imagem e após o contraste. As imagens das estruturas não relacionadas são eliminadas, isolando as imagens da luz dos vasos sanguíneos opacificados pelo contraste. Então, faz uma obtenção de imagem antes da injeção do contraste e depois da injeção do contraste. Ela vai subtrair estruturas que a gente não quer, por exemplo, o osso ou algum outro segmento que a gente não quer identificar, e vai mostrar somente o vaso contrastado. Então, a angiografia digital por subtração é a metodologia mais comum nos exames de angiografias atualmente, assim que é formada a imagem. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse meio de contraste. Então, o que é esse meio de contraste? Geralmente utiliza-se o iodo. Então, o iodo é o contraste geralmente utilizado nesse exame, que tem como objetivo uma melhor visualização dos vasos sanguíneos, meio importante para detectar doenças como arteriosclerose e aneurismas. Então, a arteriosclerose são obstruções das artérias, e aneurismas já é uma dilatação, que pode acontecer em uma artéria. Os meios de contraste iodados eles são divididos em dois tipos, os iônicos e não iônicos. E qual a diferença? Então, o meio de contraste iônico, então o meio de contraste à base de iodo iônico, são sais hiperosmolares em relação ao sangue. Esses agentes não devem ser utilizados em mielogramas ou injeções que possam penetrar o canal espinhal. Então é importante que só utilize-se esse meio contraste para obtenção de imagem em vasos sanguíneos, seja tipo venoso ou tipo arterial. E também ele não pode ser utilizado na árvore brônquica, pois pode causar edema pulmonar. A diferença do meio iônico para não iônico, a principal diferença é isso aí, tá vendo? Eles são hiperosmolares. Então, a quantidade do contraste na circulação sanguínea do iônico, ele precisa ser muito maior do que o não iônico. E o que isso faz? Faz com que reações que possam estar relacionadas ao contraste sejam mais presentes, por exemplo, alergias. Então, os contrastes não iônicos geram menos alergia do que os iônicos. Então, tá aí o meio de contraste não iônico. Geralmente tem baixa osmolaridade, ainda que possam ser hiperosmolares em relação ao sangue, ou isosmolares, ou seja, tem a mesma osmolaridade do sangue. Esses meios de contraste não iônicos estão sendo utilizados na rotina de quase todas as instituições, pois têm menos efeitos adversos. Principalmente instituições particulares, todos usam esses não iônicos, porque como não é um ambiente hospitalar, então se tiver uma reação alérgica é mais perigoso. Então, geralmente hoje utiliza-se esses contrastes não iônicos. Em relação ao iônico, a quantidade dele administrada é muito menor
diminuindo o risco tanto de reações adversas como alergias ou nefropatias induzidas. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de meio de contraste que podem ser encontrados no mercado e são geralmente os utilizados nos serviços de angiografias, de rotina de hemodinâmica. Então vamos lá. O Telebrix 30. Este é um medicamento destinado ao uso diagnóstico indicado para os exames de tomografia computadorizada, angiografia periférica, urografia intravenosa e angiografia cerebral. Então o Telebrix 30 é utilizado nesses serviços de hemodinâmica também, principalmente em angiografias periféricas, né, de vasos periféricos, de membros inferiores, superiores ou em angiografias cerebrais. Telebrix 35 é um medicamento destinado ao uso de diagnóstico para exames de urografia intravenosa, tomografia computadorizada, angiografia cardíaca, a ortografia e indicação complementar esterossalpingografia. No caso, esse Telebrix 35 ele é um pouco mais denso do que o Telebrix 30, por isso ele é mais utilizado em angiografia cardíaca, que a gente quer contrastar as artérias coronárias, né? Também é utilizado em aortografia, que é quando a gente quer fazer uma angiografia da aorta, para ver se tem dissecção, para ver se tem aneurisma de aorta. Então é mais indicado que é o Telebrix 30. E Telebrix Coronar é um medicamento também de uso diagnóstico, indicado para exame de angiografia cardíaca, aortografia. Também pode ser utilizado em urografia, tomografia computadorizada, esterossalpingografia, mas principalmente em angiografia cardíaca e aortografia, porque esse Telebrix Coronar ele é específico para exames de hemodinâmica. Então, se a gente for pegar esses 3 Telebrix aí, o 30 é mais barato, o 35 um pouco mais caro, e esse Coronar aí, ele é o mais caro de todos, porém é o que você tem um menor resultado. Você precisa usar uma menor quantidade para fazer um exame que vai ficar com uma qualidade de imagem melhor. O Enetix 300, esse aqui eu nunca trabalhei, mas tem ele o Enetix 300 e o 350, são contrastes não iônicos também, de baixa osmolaridade. Toda vez que vocês vê esse termo baixa osmolaridade, vocês pensam que vocês vão ter que utilizar uma quantidade menor para obter o mesmo resultado de um iônico, por exemplo. Viscosidade moderada, alta hidrofilia, indicado para imagem do corpo inteiro em adultos e crianças. Esses medicamentos são indicados para uso de exames de urografia, tomografia computadorizada, angiografia digital por via intravenosa, angiografia periférica e cerebral e angiocardiografia. É um meio contraste completo aí que você pode usar em vários tipos de exame, principalmente em exames que você precisa ter uma diluição muito boa, que é no caso, por exemplo, da angiografia cardiográfica, né? E também é muito utilizado esse aí em urografia intravenosa, que ele dilui muito bem. O Hexabrix 320, esse 300, 350, 320 é a densidade, é o HU do contraste. Então geralmente quando a gente vai medir ele tem essa densidade lá. É o único meio de contraste iodado iônico de baixa osmolaridade, cujas propriedades anticoagulantes e antiplaquetária o torna particularmente adequado para cardiologia intervencionista. Esse medicamento é para uso em diagnóstico indicado para os exames de angiografia de todas as regiões, incluindo angiografia cerebral, coronariana e artrografia. Esse daí, ele é um iônico, só que ele tem baixa osmolaridade, então você pode utilizar ele em uma pequena quantidade e ter o mesmo resultado.
Por que ele é interessante para ser utilizado em exames de hemodinâmica? Principalmente quando não é só o exame, quando a gente vai fazer alguma intervenção, que a gente vai fazer uma terapêutica, por exemplo, angioplastia. Porque ele tem propriedades anticoagulantes e antiplaquetárias, então facilita o procedimento. Então ele é um pouco mais caro, mas ele é bem indicado para fazer esses tipos de exames e procedimentos de hemodinâmica. O OptioRay, esse contraste OptioRay, esse eu conheço porque eu já trabalhei com ele, mas em exames de tomografia, mas ele também serve para utilizar em exames de hemodinâmica, ele é amplamente utilizado. É indicado para os exames de angiografia cerebral e venografia e para realce por contraste de imagens de exames de tomografia computadorizada do crânio e do corpo inteiro. Também para exames de urografia excretora. Então ele está disponível em frasco ampola de 50, 100 e 125 e em seringa de 125 ml. Ele é a opção de já vir na seringa também. O OptiRay 240 ele é mais indicado para angiografia cerebral e venografia, quando a gente está estudando vaso, por exemplo, para exames de varizes, por exemplo, pode ser utilizado ele. Já o OptiRay 320 ele é mais denso, né? Então ele contrasta mais. É indicado em adultos para exame de angiografia do sistema cardiovascular. Então, para angiografia coronariana, por exemplo, ele é mais indicado do que o 240. Os usos incluem para exames de arteriografia cerebral, coronariana, periférica, visceral e renal, venografia, aortografia e ventriculografia esquerda. Essa ventriculografia também é um exame de hemodinâmica, só que aí vai estudar toda a câmara cardíaca do ventrículo, entendeu? O OptioRay 320 é indicado também para realce por contraste de imagens de exames de tomografia computadorizada do crânio do corpo inteiro em exames de urografia excretora intravenosa. Em crianças é indicado para exames de angiocardiografia, realce por contraste de imagens de exames de tomografia computadorizada de crânio e do corpo inteiro, exames de radiografia excretora e intravenosa. Então o OptioRay, esse 320, é o mais fácil de a gente encontrar aqui na região e ele é muito eficiente para fazer todos os exames de base na hemodinâmica. OptioRay 350 é indicado em adultos para exames de arteriografia periférica e coronariana e ventriculografia esquerda e também para realce de contraste de imagem de exames de tomografia computadorizada de crânio e corpo inteiro, exames de urografia excretora e venosa, e angiografia intravenosa digital por subtração e venografia. Esse OptioRay 350, além dele ser o mais indicado para ser feito qualquer exame de hemodinâmica, ele também é o contraste escolhido para ser utilizado em angiotomografia de artérias coronárias. Então, na angiotomografia de artérias coronárias, ele pode ser utilizado. Ele é mais indicado a ser utilizado, 350, que ele é o mais denso dos OptioRay. Existem outros contrastes que são comuns aqui na região, por exemplo, o Pamiron, que também ele tem na versão 300 e 370, 350. Então, todos esses contrastes podem ser utilizados tanto em exames de tomografia como em hemodinâmica. Mas esses daí são os mais comuns, foi alguns aqui que eu trouxe para vocês. É importante conhecer, porque provavelmente vocês vão trabalhar com algum deles se vocês forem atuar na área de hemodinâmica. Aqui eu trouxe para vocês, mais a termo de curiosidade, porque não é rotina utilizar esse meio contraste, mas só para saber, existem pessoas, por exemplo, que têm nefropatia grave, ou então são dialíticas, precisam fazer hemodiálise. Então, o contraste com iodo é contraindicado em pacientes que têm nefropatia, né? Porque ele tem um efeito tóxico para os rins, nefrotóxico. Então, alguns serviços já utilizam o gás carbônico como meio de contraste.
né? E ele tem vários estudos e a qualidade dele é muito similar ao de contraste de iodo. Então aqui eu trouxe até uma imagem para você. Na imagem aí, vocês podem ver que é uma foto de uma imagem de angiografia, né? Utilizando o iodo como meio de contraste. E na imagem B, uma angiografia utilizando o gás carbônico. Então, a gente tem aí as duas imagens, elas são muito bem parecidas. Conseguiu ver a artéria por completo, então se tivesse aí um aneurisma ou uma obstrução, mesmo com esse meio de contraste, seria possível a gente observar. Qual a limitação do gás carbônico? Primeiro, que não são todos os serviços que têm ele disponível. Segundo, que ele tem um efeito neurotóxico. Então, né, para fazer uma angiografia, por exemplo, de crânio, não teria como ser feito. E mesmo para outras angiografias, ele tem esse efeito. Então, esse é um limitante neurotóxico, mas ele é uma opção aí para pessoas que são renais crônicas, né, que tem insuficiência renal crônica. Então, essas aí são as orientações sobre os meios de contraste. E eu vou falar agora com vocês um pouco sobre proteção radiológica e hemodinâmica. E a gente vai só revisar mesmo alguns conceitos, porque eu sei que vocês já tiveram essa disciplina. Radioproteção ou proteção radiológica são medidas que visam proteger o homem e o ecossistema de possíveis efeitos indesejáveis causados pela radiação ionizante. Então, vocês lembram daqueles efeitos lá, né, os estocásticos, efeitos determinísticos que tem na radioproteção, e a proteção radiológica visa diminuir esses efeitos. A proteção radiológica tem como objetivo minimizar as doses de radiação, sendo as mais baixas possíveis, levando em conta o princípio ALARA, que é o acrônimo para Slow Reasonable Execution, que quer dizer tão baixo quanto possivelmente execuível. Então, a dose menor quanto que é possível a gente executar com a qualidade diagnóstica. Esse é o princípio do ALARA, é o princípio da otimização. Então, vamos lá, só revisar esses princípios da proteção radiológica. Então, é a justificativa, que é o objetivo de evitar o uso desnecessário. Então, qualquer exposição à radiação deve-se produzir benefícios maiores do que os malefícios. Então, para a gente fazer um exame, por exemplo, de hemodinâmica, ele tem que ser justificável. Então, a pessoa tem uma predisposição, tem uma sintomatologia, então isso justifica fazer o exame, então ele poderá ser feito. Otimização, que preconiza que toda exposição ela deve manter o nível mais baixo possível, é o princípio do ALARA lá que a gente viu. Deve-se realizar um planejamento das atividades e estabelecer medidas de proteção necessária, sem que haja perda da qualidade de imagem. Então, tem que ter uma imagem de qualidade para ter o diagnóstico, mas tem que ser com a menor dose possível. E limitação de dose, que são as doses individuais que devem obedecer aos limites estabelecidos em recomendações nacionais que se baseiam em normas internacionais, que não deve ser excedido os limites anuais. Então, são aquelas doses lá que a gente estuda para o indivíduo ocupacionalmente exposto, para o público em geral e para o paciente. A limitação de dose. No caso, só para relembrar aí, para nós que trabalhamos na área, a dose anual não deve passar a 20 millisieverts anualmente, sendo possível que isso seja feito de uma média de 5 anos e nenhum dos anos ultrapassar 50 millisieverts. E quais são as principais medidas de radioproteção? Então, a gente tem aqueles 3 conceitos de medidas de proteção. Primeiro, tempo de exposição, já que a dose recebida é diretamente proporcional ao tempo de exposição. Então, quanto menor o tempo de exposição, menor a dose recebida. Isso é extremamente importante em hemodinâmica, onde os profissionais estão sendo expostos à radiação o tempo todo. Então, quanto mais rápido um procedimento, menos radiação
as pessoas envolvidas vão estar recebendo. Então a gente melhora isso como? Com treinamento para executar o exame de uma forma mais rápida e precisa. Distância da fonte. Já que quanto mais distante da fonte da radiação, menor a intensidade do feixe. Então a gente tem até aquela lei que a distância ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, se a pessoa está exposta ao feixe de radiação a 1 metro, ela tem a, aquela radiação X. Se ela passa para 2 metros, então ela recebe 1/4 daquela radiação. Então, se ela passa para 3 metros, 1/9 daquela radiação. É o inverso do quadrado da distância. Então, quanto mais longe você está da fonte de radiação, menos radiação você toma. Então, distanciamento da fonte também é uma medida de proteção que a gente deve observar. E blindagem, que é o quê? Que é o que é mais utilizado na hemodinâmica, que é a gente colocar uma barreira física contra a radiação. Já que na hemodinâmica a gente está exposto à radiação o tempo todo, então a gente tem que colocar barreiras físicas para que a gente receba menos doses de radiação. E essas barreiras físicas a gente chama de blindagem. Então, todos esses aí são EPIs, né, que são relacionados à blindagem. Então, a gente tem um avental plumbífero ou avental de chumbo. O chumbo ele é responsável por fazer a barreira de radiação ionizante do tipo raio-x. Né? Então, o chumbo ele tem essa propriedade. Então, a gente tem avental de chumbo, é um EPI. A gente tem o óculos plumbífero também. O óculos de chumbo também ele diminui a exposição à radiação. Então, ele tem que ser utilizado. A gente tem um protetor de tireoide que tem esse objetivo aí de proteger o pescoço, a glândula tireoide da radiação. Ele também é a base de chumbo. E eu coloquei entre aspas aí o dosímetro, que ele não faz a proteção, mas ele é extremamente importante porque ele permite que a gente faça a mensuração das doses recebidas para a gente não ultrapassar os limites anuais. Então lá o princípio da limitação, a gente consegue controlar ele através do dosímetro. Então a gente tem aí o dosímetro como exemplo também de proteção radiológica, apesar dele não ser um EPI porque ele não protege. Mas ele é importante, ele é obrigatório o uso. E é importante que se utilize ele por fora do avental de chumbo. Não pode usar ele por dentro, é por fora do avental. Então vamos lá. Os aventais são especialmente desenvolvidos para práticas contendo chumbo, que é o elemento mais comum como barreira de proteção para radiação do tipo X. A espessura pode variar de 0,25 a 0,5 milímetros de chumbo, que atenua até 95% de uma radiação espalhada para 70 kV. Então, essa radiação secundária de 70 kV, um avental de chumbo aí, ele protege até 95%. Essas vestimentas devem ter um cuidado diário e uma inspeção periódica para garantir a proteção dos profissionais. Então, ele não pode estar quebrado, não pode estar rasgado, tem que ver a integridade dele para que tenha uma proteção eficiente. Os óculos com proteção de 0,75 milímetros, os óculos plumbíferos, né, de chumbo também, atenuam a radiação de 30% a 80%, 88%. A gente sabe que o cristalino ele é uma região muito sensível à radiação, né? Então pode ter uma catarata radioinduzida aí se não for protegido o cristalino, né? Que é aquela membraninha que tem lá no olho lá. Então é importante a utilização desse óculos aí e para que ele proteja aí, ó, de 30% a 88%. Tem essa ampla diferença entre o mínimo de dose atenuada e o máximo. Pode existir uma limitação de proteção dependendo do ângulo de incidência da radiação ao retroespelhamento da cabeça. Então aquele negócio de distância vale para isso aí. Dependendo do ângulo que tá, se você está de frente, se você está no ângulo direto da radiação, tem mais exposição e a proteção do óculos é um pouco menos eficaz. Então a gente tem uma profissional um trabalho de hemodinâmica, ela está usando todos os EPIs, a gente está observando aí, ela tem um avental de chumbo, tem um protetor de tireoide, ela está com o dosímetro por fora do avental e ela
estar usando um óculos de chumbo também de proteção contra a radiação. Esse daí são as proteções devidas que a gente deve ter dentro da rotina da hemodinâmica. E como técnico responsável por fazer essa gestão de proteção, deve exigir que todos os profissionais envolvidos, que geralmente na equipe tem um técnico em radiologia que vai manipular o angiógrafo, tem o médico radiologista intervencionista ou cardiologistas que vai fazer a introdução do catéter, vai conduzir o exame, e às vezes também tem o enfermeiro também, ou o técnico de enfermagem que vai ajudar lá na punção e instrumentar também o médico. Então todos esses profissionais eles devem estar usando todas essas proteções e o técnico tem a obrigação de gerir, né, de fazer a gestão dessa proteção radiológica aí. Então é isso aí que eu queria passar na aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, vocês podem trazer para o fórum. A gente tenta sanar lá. E se ficou alguma coisa que vocês querem acrescentar, a gente pode discutir também na aula. Então, muito obrigado e até a próxima aula.